Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é nosso episódio número 136 e recebemos o médico, psiquiatra e psicanalista Jurandir Freire Costa para uma conversa sobre amor romântico. Jurandir Freire Costa, além de pioneiro do campo psicologia, psicanálise e psiquiatria, é um pensador da cultura com a contribuição incontornável para quem quiser compreender nosso tempo. E essa tarefa de traduzir o tempo em pensamento, redescrevendo o campo da cultura, é o que chamamos de filosofia. Então, eu posso dizer que o Jurandir Freire Costa tem um currículo tão impressionante que ele dispensa apresentações. Ele é autor de diversos livros, como História da Psiquiatria no Brasil, A Inocência e o Vício, O Ponto de Vista do Outro, O Risco de Cada Um, mas nossa conversa de hoje teve como mote seu livro Sem Fraude nem Favor, Estudo sobre o Amor Romântico, lançado em 1998, e esse livro, o Jurandir Freire Costa faz uma genealogia do amor romântico. A gente vai encontrar todos os detalhes dessa genealogia na nossa conversa de hoje, mas quem gostar da conversa pode ir atrás de outros textos, de outras conversas do Jurandir Freire Costa, que não vai se decepcionar. Depois da conversa com o professor Jurandir, fechamos o episódio de hoje com um trecho de uma entrevista de Renato Russo, uma entrevista de 1995 para Marcelo Rangel, na rádio Mundial FM, em que ele falava sobre o lançamento do seu álbum Equilíbrio Distante, com canções em italiano. Eu espero que o nosso ouvinte, que chegar até o final, entenda por que a gente vai fazer essa citação dessa entrevista do Renato Russo. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso do episódio de hoje, que é um episódio especial que quebra nossa periodicidade. Mas o podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um perfil no Twitter, página no Facebook e um canal no YouTube. Por favor, assine nosso canal no YouTube, aumente aí nossos seguidores para que a gente tenha mais repercussão para os nossos materiais dentro do YouTube. A gente vai começar a colocar também alguns cortes de partes das entrevistas no YouTube. Então é uma boa acompanhar o canal no YouTube, porque vai ter material inédito nesse canal aos poucos. A gente vai colocar alguma coisa nesse sentido. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br. Faça seus comentários, dê sugestões, compartilhe os episódios e, se puder, participe da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. O importante é continuar esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa com o Jurandir Freire Costa sobre amor romântico. Hoje a gente recebe direto do Rio de Janeiro o psiquiatra, psicanalista, médico Jurandir Freire Costa, que é um dos nomes mais relevantes quando a gente quer pensar no país, no Brasil, e tem uma série de trabalhos, série de livros que são incontornáveis nessa tarefa, né? Por exemplo, A Ética no Espelho da Cultura, e um dos que vai ser um mote da nossa conversa de hoje, que é o Sem Fraude nem Favor, Estudo sobre o Amor Romântico. Professor, eu queria começar sobre a origem desse livro. Eu já li que o senhor estava trabalhando num projeto sobre sexualidade, e de repente o senhor percebeu que antes da questão da sexualidade, o mais importante, o ideal do amor romântico era o que acenava como para os jovens como aquilo que estava em jogo em primeiro lugar. Essa posição do amor romântico ainda vale hoje? O senhor acha que ainda vale hoje? Ela permanece? Olha, eu acho que hoje mais do que nunca, né? Porque minha hipótese é mais ou menos o seguinte, né? Quanto mais você esvazia o espaço público de relevância, quanto mais você atrofia o papel que as pessoas podem ter como agentes no mundo, ou seja, lançados no mundo que é comum, quanto mais você esteriliza o campo das ações coletivas, onde o que funciona, né, são os respectivos papéis simbólicos que cada um usa, quer dizer, professor, pedreiro, político, artista, ambientalista, o que quer que seja,
Quanto mais isso é esterilizado, quanto mais isso é desqualificado, quanto mais isso perde interesse, mais existe uma espécie de refluxo narcísico das pessoas para as fantasias de realização interiores, para o mundo privado. E nesse mundo privado, você não tem muita saída. Ou é a idealização da família e dos filhos crianças, sobretudo em particular, ou a idealização do romantismo amoroso, né? Já que a sexualidade se tornou uma moeda corrente de interação. Não tem mais tabu, não tem mais encantamento, não tem mais ritual de aproximação ou de descoberta do sexo, né? Em contrapartida, o romantismo amoroso aparece como o último refúgio no mundo sem compaixão, no mundo estéril de encantamento, que nós somos, mais ou menos, fomos e continuando sendo, né, dissuadidos a acreditar que a gente nasce, sobretudo, para ser lançado na vida, cuidar do mundo e deixá-lo para as futuras gerações. A gente é uma geração narcísica. Então, eu penso que o que valia naquele período, há mais de 20 anos, não, 20 anos mais ou menos, o texto é de 98, mas o material foi de 94, quando eu estava escrevendo sobre sexualidade e AIDS, né, que foi uma espécie de achado colateral, que era aquele desencanto em garoto, quer dizer, garota. Mas, bom, eu acho que continua, né? Continua e talvez continue hoje num cenário de desalento maior. Eu fiz um trabalho dialogando com a obra, com essa obra e também com a obra do Renato Russo, da Legião Urbana. E nessa época, nesse mesmo momento, anos 93, 92, ele percebeu como o amor romântico virou tema das canções populares, tomou conta das canções populares, no momento de ascensão de uma posição mais autoritária em termos políticos. E ele achou muito sintomático que, de repente, pessoas que falavam na ditadura voltaram a ter espaço na mídia, e pessoas que tomavam para si o direito de falar sobre a família. Só elas que tinham família. Aí o Renato Russo resolveu escrever livros, fazer CDs sobre canções de amor homeróticas, ou canções de amor em que ele cantava a família italiana dele, que seria uma contribuição para pensar aquele momento. E também ele começou a dar declarações públicas falando sobre o luto da ditadura, como o luto da perda de um amor, como isso não tinha sido vivido, e era necessário que a gente vivenciasse isso por completo. E apesar de eu estou contando essa história porque esse livro seu me fez raciocinar pensar sobre o Renato Russo, né? E quando eu fui me preparar para essa conversa de hoje, eu fui justamente assistir Amarelo. Ah, tá. Uhum. E eu queria te do Emicida? Do Emicida. E eu já vi você conversando sobre Amarelo. E eu queria perguntar justamente sobre como você vê o amor encenado em Amarelo. É uma coisa diferente que está ali, desse amor romântico? Como é que você avalia? Olha, eu acho porque à medida em que... Bom, todo amor é idealizado, aí não tem como, né? É idealizado no sentido da gente magnificar uma pessoa, que é o objeto de amor, a partir de um traço, né? Que é um traço, às vezes, trivial. Até aí, tudo bem, entende? O problema é quando isso começa a monopolizar o sentimento do mágico, do encantamento, do êxtase, né? Porque você fica, então, dependente de uma só figura psicológica emocional, que é o apaixonamento romântico, para poder sentir que sua vida está realizada. Enquanto que todo o resto existe uma espécie de degradação da importância de tudo mais. Fora daquilo, o que existe é um cenário absolutamente cinza, né? É um pouco o diálogo até que eu citei no início de Sem Fraude Nem Favor, que é de um filme onde o Lou está falando com um colega dele, outro professor de Oxford, né?
E ele pergunta para ele, né, se ele já amou, ele diz, bom, eu vivo minha vida, o que é que isso tem a ver com viver e continuar vivendo? E ele olha para ele como se fosse efetivamente um zumbi, né, um morto-vivo, que não tivesse aquilo. Pois bem, esse nível de idealização é próximo do que eu chamo de fetichização. É você, de fato, dar um peso, uma capacidade de fascínio, uma capacidade de preenchimento da falta do sujeito, que em absoluto corresponde à realidade e à pluralidade da nossa vida. É o que acontece, eu acho, em nossas sociedades fragmentadas, nossa sociedade de desigualdades múltiplas, um pouco perdida, sem horizonte de redenção. Isso é. Agora, como o amarelo existe? Ali é outra coisa. O amor, entre outros modos ativos de realização do sujeito, é uma coisa absolutamente preciosa. Mas justamente porque ele não monopoliza. Justamente porque ele não me faz acreditar que sem ele eu não sou nada. Eu sou simplesmente uma espécie de apêndice do utilitarismo cotidiano, de uma engrenagem do dia a dia, sobre a qual eu não interfiro, nem quero interferir, e eu me torno absolutamente insensível a tudo que é riqueza humana, ao sublime artístico, ao desigualdade, ao sofrimento, ao que você possa ter como crença espiritual, projeto futuro, suma. A riqueza humana inteira é estreitada, comprimida para caber dentro desse ideal que vai se tornando cada vez mais fetiche. Ou seja, prometendo que não tem condição de cumprir e me alienando como pessoa de outras realizações que eu poderia ter, em particular relações de solidariedade, como o amarelo mostra. Eu fico pensando nessa ideia de um amor eterno, que é mote de muito do cancioneiro popular, principalmente do cancioneiro mais popular, essa ideia de um amor eterno e de um amor eterno que seria irrefutável, né? E eu vou voltar no diagnóstico do Renato Russo, quando ele viu aquela monte de canções de amor, e viu a posição política que estava acontecendo, ele deu um passo atrás e viu naquilo ali uma semente do ovo da serpente. Ele fala, como é que você vê essa relação? Eu acho que desde que o romantismo se tornou um movimento filosófico, literário, hegemônico na Europa, né? Porque o amor, como a gente conhece, é uma invenção europeia, ele é um sentimento eurocêntrico, né? É preciso que a gente perceba, e a gente tem muito pouco dado para ver exatamente quais seriam as cosmovisões ou visões do mundo gerais, por exemplo, da África, ou mesmo na nossa cultura ameríndia, né, para poder saber como isso é relativo, que a importância imensa que a gente dá a isso, não tem outras culturas tão cultas quanto a gente. Né? Isso aí é alguma coisa que vem se acumulando, como eu tentei mais ou menos mostrar e desenhar, esboçar e sem fraude nem favor. Quer dizer, uma espécie de confluência de movimentos históricos e atores os mais diversos possíveis, entende? Que vai desde as asceses históricas, passa pela mística cristã, o amor provençal, tá entendendo? Reforma protestante, problemas econômicos, etc., até confluir para criar um vocabulário, né? Esse vocabulário que é um vocabulário que a gente usa e acha que a gente inventa, mas ele está em vigor pelo menos desde o século V, como eu mostrei nas cartas dos monges, entre eles, como aquele vocabulário intimista, que fala de sentimento, que fala da falta do outro e da angústia, como tudo aquilo, vem de muito tempo. Então, essa ideia do amor dominando as canções, isso aí vem muito tempo atrás e com o romantismo musical, inclusive, né? O romantismo, a tradição de Beethoven para cá, em particular de outros autores mais sentimentais como Chopin e tudo, aquilo ali foi avassalador, porque você saiu daquela música, você saiu do folhetim escrito e você saiu da área de ópera italiana. Isso confluiu para a música popular.
O cancioneiro popular, então, no final do século XIX, começo do século XX, era pura dor de cotovelo já. Né? Era pura dor de cotovelo. Você diz, tem exceções? Tem. Se você pega na música popular brasileira, Geraldo Pereira, Noel Rosa, um pessoal que fazia música com outra coisa, né? Com o cotidiano, etc. Mas a imensa maioria, 90%, todos nós fomos encharcados de tristeza, de desgraça, de adeuses, de sofrimento, tá entendendo? De vinganças, de rancores, de perdões por conta de relações amorosas, até hoje, entende? Até hoje. Algumas muito lindas, outras de péssima qualidade, tá entendendo? Mas, por Deus, a gente nasceu banhado nisso. Né? Então, esse vocabulário parece totalmente natural. Completamente natural. Né? Imagina, se você passasse a sua vida inteira vendo mãe, pai. Agora, o que é que acontece? O que acontece é que esse amor romântico, ele tinha, digamos, uma cenografia, ele tinha um enquadramento que o tornava mais ou menos plausível, que era o enquadramento patriarcal. A família que veio do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos. Você tinha um pai, tinha uma mãe, vários filhos. O pai tinha uma liberdade libidinal enorme, que podia ter amante fora de casa, a mulher não. Né? E ela, efetivamente, casava por amor, com tudo aquilo, com toda essa festa que hoje tem, e a gente sabe que vai durar 4 meses, 5 meses. Hoje em dia, todo mundo vai para as universidades de casamento, os casais já fizeram o pacto antenupcial, porque sabe que o casamento vai romper, entende? 90% das vezes. Entende? Lá era diferente. Lá, aquela jura era eterna, porque a gente sabia qual era a eternidade que se tratava. O homem tinha liberdade libidinal, dentro de casa respeitava a mulher, ela fechava os olhos, fazia de conta que nada se passava, e repassava para o filho, terceirizava para a filha, em especial, o novo sonho do romantismo. Né? Dizia, agora você vai escolher alguém que não é como seu pai, uma pessoa melhor, uma divorciada. Aí a menina ia, se decepcionava de novo, e era outra filha, e a corrente de expectativa era essa. Um belo dia se rompeu com a liberação feminina, com o anticoncepcional, com a entrada da mulher no trabalho. Tem mais isso. Entende? Então, aquela história de infinito enquanto dure, do Vinícius, de fato, começou a valer. Né? Quer dizer, eu prometo que vai ser imenso, mas eu não prometo que vai durar. Então, o que acontece é que as pessoas começaram a viver um clima que elas sabem que existe e que elas têm perfeita convicção, embora implícita. Né? Quando é muito bom, não dura. Né? E quando dura, é porque é realmente uma corveia. É porque você está fazendo das tripas coração para suportar uma situação que você acha que é morna, que é medíocre e que você vive sonhando o tempo inteiro com o romantismo amoroso. Você formou uma geração de desalentados, de desencantados, quando não de cínicos. Uma das coisas que você mais ouve escutar é isso, em particular da parte de homens, trocar de mulher, trocar 6 por meia dúzia. Trocar de marido é só trocar de endereço. Os problemas vão ser os mesmos. Então, a gente vive nesse estado de decisão psicanalítica em que uma parte quer acreditar e a outra parte sabe que não existe. Eu não quero dizer que isso exclusivamente em relação ao amor, não. Vale para milhares de outras coisas. Para a crença religiosa, para a crença no papel intelectual das ideias, para a crença na potência da ciência, para crenças políticas, qualquer coisa. Mas no caso amoroso, como ele está muito no centro das expectativas de felicidade de nossa cultura, nada é tão importante quanto o romantismo amoroso na vida das pessoas, né? Com exceção dos filhos. E olha lá, quando são crianças,
Porque se chegou na adolescência, você terceiriza para os cuidados profissionais, de psicólogos, terapeutas, que diabo seja. Né? Os filhos, sim, porque se você quiser, uma espécie de transformação, de transposição narcísica imediata. Você projeta tudo aquilo, todo o amor que você gostaria de ter pelos outros, todo o amor que foi frustrado, tudo aquela criança ali é objeto e aceita, né? Então, esses, de fato, têm uma importância muito grande. Agora, esses aí, inclusive, vão crescer, e ao crescerem, provavelmente vão ter um pai que não é mais o dele, ou uma mãe que é padrasto ou madrasta. E o primeiro, segundo, terceiro e quarto núpcias, você vai ver, de maneira que aquela família ideal, em que o romantismo amoroso nasceu, não existe mais. A liberdade sexual das mulheres é um fato. A exclusividade monogâmica parou de ser. Ela é objeto de guerras, de disputa, de terapia de casal, de brigas, de rupturas, de rompimento, de proposta de aberto. As famílias não são mais monoparentais, são de toda ordem, inclusive abrindo uma liberdade muito grande. Você começa a ter pais sozinhos, mães sozinhas, né? Pais, quer dizer, do mesmo sexo, tá entendendo? Pais, casais transgêneros, quer dizer, tudo mudou. As crianças ficaram, né? Evidentemente, ainda objeto de cuidado quando são crianças, mas o romantismo amoroso, esse perdeu absolutamente a característica que ele tinha, o enquadramento cultural que o tornava viável. Hoje em dia, as pessoas acreditam no romantismo amoroso como uma espécie de última tábua de salvação para o que eles acreditam que é um mundo em desencanto. É um mundo que se esvaziou de interesse afetivo, de empolgação, de entusiasmo e mobilização. Né? Fora isso, quando você vê entusiasmo em política e em cultura ainda um pouquinho diferente pela burocratização da universidade, né? Mas você ainda tem, em cultura, arte, ainda consegue um nível de, se você quiser, de transferência maior, de apego, de sedução, de conquista. As pessoas ainda vibram mais nisso aí, né? Mas no resto, qual é o mundo de encantamento que a gente tem hoje? É um mundo de tecnologia. É um mundo isolado, é um mundo frio. É um mundo sem interesse emocional de vínculo com o outro. E o resto nem adianta falar, né? Eu digo. A gente vai chegar nesse resto aí que é o que sempre nos assombra. Mas eu tô lembrando aqui, já que eu citei o Renato Russo, ele tem uma canção que ele pergunta quem inventou o amor, e ele fala que a gente está sempre sonhando em encontrar alguém que venha nos dizer quero ficar só com você. A pessoa que vem nos dizer, você não vai dizer para ela. Esse que talvez parece ser o grande drama, né? Porque a pessoa idealiza o amor romântico, mas é o outro que tem que ceder. Ela não está disponível. Não é porque o amor romântico é para amar o bebê narcísico que nós nos tornamos, né? Nós somos muito pouco capazes de transigência, de negociação, e mesmo porque negociação humana só no círculo do amor romântico é muito estreita. Não tem 36 nem 59 maneiras da gente amar outra pessoa, não. A gente não é tão inventivo desse jeito. Agora, eu digo, tem bilhões de maneiras da gente imaginar mundos diferentes. E a prova está aí. Né? A prova está aí. Eu acho que essa hiperconcentração numa figura só, como sendo uma espécie de fonte de felicidade e de sentido para a vida, isso é tóxico. Isso é tóxico. Né? A gente tem os amigos, a gente tem a profissão, a gente tem o horizonte cultural de vida, a gente tem a autorrealização. Tem outras pessoas que a gente quer bem, está entendendo? Hoje em dia, inclusive, o mundo se tornou plural, pelo menos para alguns, que não são párias ou refugiados, como Bauman diz, né? Que pode circular, em que você tem coisa para ser descoberta. Meu Deus do céu! Sem interesse em espiritualidade, em ciência, a política precisa ser renovada
cotidianamente, valores culturais também, solidariedade, tá entendendo? Expansão, se você quiser, da categoria do humano, né? No que a Judith Butler chama de chorabilidade, ou seja, o passo para que todas as vidas importem, entende? Tudo isso são coisas que podem vir a nos emocionar. E a gente reflui de tudo isso em troca do sonho do amor romântico e de corredores de shopping center. Então, evidentemente, tem amor que aguente uma demanda dessa. Isso é neurose. Neurose. Né? O amor, efetivamente, é uma emoção extremamente rica. Mas se ela estiver num ambiente rico. Né? Se você botar um casal amoroso no deserto do Saara, daqui a pouco não vai estar jogando areia no olho do outro. Né? Precisa que a gente tenha oxigênio, que a gente se renove. Porque aí, quando aquela paixão e o extremo da paixão amorosa ceder porque cede, a gente não aguenta essa idealização, paixão romântica no auge ter algo de paranoico, porque o outro me habita de tal maneira que eu não posso me livrar dele e eu só desejo isso. Ao mesmo tempo que eu quero que ele pense o tempo todo em mim, ela pense o tempo todo em mim, aquilo é incômodo, porque eu não dou um passo sem que a figura da pessoa não esteja ali. E se ela não me responder de imediato o WhatsApp que eu mando por 5 minutos, a minha cabeça já vai sair de onde eu estou. Eu posso estar dirigindo tráfego aéreo, corre risco de avião bater. Esse tipo de troca, de esvaziamento de identidade, né? Freud chamava de hemorragia narcísica, esse fluxo, isso não pode continuar. O esforço psicológico desse é incompatível com a permanência. Mas se eu vivo no mundo rico, isso pode baixar essa voltagem e ainda assim eu encontrar encantamento no meu parceiro, né? Erótico, sexual, de parceria, de simpatia, afinidade comigo, dos dois juntos no mundo, encontrando as coisas, fazendo a coisa, tendo coisa para trocar. Isso, eu acredito, é qualquer coisa mais ou menos como aquelas relações amorosas no Amarelo, como elas eram mostradas no meio disso. No meio de descoberta de parceria amorosa, no meio de descoberta de revalorização da vida humana, né? Pela luta contra o preconceito, no meio da inovação, no meio de coisa linda dele, de retomar a tradição, de valorizar a própria história da arte dele, né? Ali, eu acho, aquilo é o terreno fértil dos amores. Porque não são duas pessoas numa solitária se entredevorando. Né? Aí eu acho que é perfeitamente possível. A gente pode tentar fazer isso num mundo mais amigável, num mundo que não seja tão hostil quanto o mundo que a gente está tendo, de maneira geral, hoje em dia, em particular no Brasil. Quando a gente fala de amor, ele tem uma polissemia muito grande, mas um filósofo muito interessante, que é o Cornel West, ele fala que o amor aparece em privado como ternura e em público como justiça. E é uma imagem muito bacana. E ele está pensando também na ideia do amor, como os cantores negros americanos cantavam amor, mas cantavam Deus ao mesmo tempo. Havia essa relação de cantar o amor e cantar Deus. Tem algumas canções que você não consegue separar as duas coisas, né? Como é que você vê essa relação entre essa dimensão pública do amor e essa dimensão privada? Olha, eu acho que a dimensão pública do amor, ela é irrelevante. Porque as regras da vinculação amorosa são regras que muitas vezes contrariam as regras sadias do espaço público. Né? Lembro de uma cena, você é novo, não lembra, mas para a gente ficou marcante no melodrama do Michael Curtiz, que se chama Casablanca, e que é um filme que celebrizou um par, que era Humphrey Bogart e a Ingrid Bergman, né? Que ficou uma canção muito cantada, que ainda hoje é muito cantada, né? A Casablanca. E tem uma cena que eles estão em Paris, evidente, né? A guerra
bomba voando por todo canto, caindo por cima, e os dois dizem: o mundo desmorona e nós nos amamos. Né? Aquilo ali foi uma espécie de signo, encantou toda a mentalidade romântica, né? A cena do Humphrey Bogart e da Ingrid Bergman, né? Ora, esse tipo de sentimento é o sentimento mais antipolítico, mais antijustiça social que se tem. E é uma coisa que você justifica. É uma coisa que, se você vai aplicar o caráter de justiça, em geral também justiça é um termo polissêmico, o que é justiça? É autonomia, é igualdade, né? A gente já vai efetivamente entrar numa seara complicada, mas claro que o amor permite certas coisas, por exemplo, que você é capaz de justificar e que são injustificáveis publicamente. Se eu quiser fazer com que o amor, por mais torto que seja, vá servir de régua, de metro, para julgar coisa pública, eu posso cometer erros absurdos em matéria de desigualdade, de injustiça, de discriminação, de falta de reconhecimento. Eu não posso, sinceramente, achar que é terrível se um pai ou uma mãe esconde um filho que cometeu um crime. Nega. E viu, está entendendo? Um marido e uma mulher. Né? Você vai dizer, bom, eu acho que isso é uma coisa perfeitamente inteligível. Entende? Então, eu acho que isso é da esfera efetivamente privada. Eu acho que tem regra de satisfação, de concessão, do que você dá certas posições amorosas, que você pode dizer, aquilo ali ele cedeu demais, por exemplo, né? Do lado da vida pública, seria inaceitável, seria uma concessão, tá entendendo? Que ia desequilibrar a balança social. Né? Eu posso aceitar que o filho com a mulher, com o marido, por exemplo, tá entendendo? Minta mil vezes. E eu persisto, insistindo, investindo. Eu, como profissional, quem é, você ou outro, a gente sabe que isso existe, né? E, no caso, é uma virtude, não é um vício. Se o menino vai tomar droga, engana, mente um dia, mente dois, mente três, o pai volta ainda a dar um crédito de confiança, e volta a dar um crédito de confiança, sua mãe de novo, você entende isso como força do investimento, né? Como capacidade de você, de uma donatividade, de uma dadivosidade, de quem integrou bem a função paterno-materna. Do lado de fora, se ele fez isso, ele vai ser demitido. Eu não quero ele na minha equipe. Né? Então, eu acho que não há muito como você fazer valer as mesmas regras. Eu acho que o equilíbrio e a maturidade está na tensão que existe entre o desempenho público que a gente pode ter, aí no caso como cidadão de maneira genérica, desempenho fraterno, de sororidade, de igualdade em todos, e do lado de cá, onde é o terreno da desigualdade, do privilégio, onde é o terreno, né, você quer, das exceções feitas, as regras, etc., etc., esse é o terreno do amor. Ele é capaz de dar coisas enormes. Eu não conheço nenhuma outra situação humana em que você diga, você está disposto a morrer para que essa pessoa viva? Só conheço uma situação que é de pai para filho. Pai para filho. Né? Onde a pessoa se coloca efetivamente em segundo lugar diante daquela vida que está ali. Isso eu já ouvi várias vezes. Então, essa regra é uma regra que vale para aquele espaço do íntimo, né, para o espaço do amor, aí eu estou falando amor paternal, filial, maternal, e o mesmo amor de casal, né? Então, você vê essa disposição, uma pessoa, então eu vou morrer na tua frente, o cara tira, eu me atravesso, morro, e fica, vai ser todo o cinema romântico, todo o melodrama, toda a canção, colocou isso aí, né? E na vida pública eu quero equidade. Eu quero balanço, né?
Eu quero um equilíbrio que permita a todos se exprimir da melhor maneira possível, com o colorido que a vida tem. Então, eu acho, de novo, que o que aconteceu foi que a vida pública se esvaziou, o amor quis invadir a vida pública, em vez de se tornar público, ele se tornou indecoroso, ele se tornou publicitário, ele se tornou despudorado, tá entendendo? Ele se tornou BBB. Era alguma coisa que deve ser vivido no íntimo, é alguma coisa que a gente tem que encontrar, né? Quem é, quando e como a gente troca esse sentimento amoroso. E de uma maneira, eu diria, que não seja fetiche. Não tem essa de segundo lugar na vida de uma pessoa humana. Eu estou pensando na utopia da canção popular brasileira. Perfeito. Quando você pensa no amor romântico, como ele foi, que vem também do Bob Dylan, você pode pensar em termos maiores, não precisa ser brasileiro também, mas você pode pensar, por exemplo, que a banda passa e a cidade inteira começa a cantar, como o casal começa a fazer amor, começa a dançar, a cidade inteira dança na música do Chico Buarque, e assim a gente buscava a redenção do país como um todo, e de uma utopia lírica, e essa utopia lírica é esvaziada assim que há a democratização, porque você não consegue mais se identificar com o país romanticamente. É o que o Luciano Martins escreveu no famoso texto dele, A Geração AI-5, né? Ele dizia, por falta, se você quiser, de perspectiva de ação pública, de ação política, cívica, houve uma regressão da linguagem, ou seja, o vocabulário passou a empobrecer, você passou a não ter mais necessidade de comunicar, um recurso e um consumo voraz de psicoterapia e outro de droga. Ou seja, tudo que era efetivamente do íntimo começou a ganhar uma dimensão que parecia que interessava ao público. E não interessa necessariamente, né? Raramente, entende? A regra do aparecimento público é outra coisa. Quer dizer, sua função aí agora, existe sempre um corte, como a gente chama, uma castração, entre nosso mandato simbólico e aquilo que a gente é. Né? Eu não posso, estar entendendo, estar o tempo inteiro querendo que a regra do romantismo amoroso esvazie meu interesse pela vida. Eu não posso. Eu posso fazer, mas eu vou piorar. Não me interessa o mundo. Né? Pode estar caindo aos pedaços. Eu quero saber de mim e de minha família. Em geral, querer saber de mim e de minha família é suportar qualquer desigualdade, ser cúmplice de qualquer atrocidade que exista, de qualquer existência, de qualquer degradação do meio ambiente, de qualquer injustiça, de desigualdade. Quer dizer, isso, eu acho que acaba se voltando contra a própria prática amorosa. Né? Eu esvazio o mundo de interesse e vou fetichizar esse interior aqui, que é do núcleo familiar. 2 sêniors, 2 júnior, e eles usando para usar a imagem essa que o Marcuse que usa, né? Que é a da ideia da jaula no zoológico, em que está todo mundo preso, todo mundo ouve ao outro, ninguém se comunica. Então, eu faço do mundo um zoológico e diz, vou cuidar da minha jaula. Depois, o cipó de aroeira volta. Eu retorno bumerangue. Eu vou simplesmente ter uma atitude de devoração com aquele pequeno grupo que está ali, de expectativa fetichista e absurda, e aquilo vai se dissolver, o que parecia um paraíso vai virar um inferno. Então, eu acho que se a gente quiser amar em paz, a gente vai ter que ter um mundo mais justo. Eu podia tomar 2 caminhos aqui, pensar como a prosa tomou conta da canção, mas eu vou voltar para outra questão do amor. Como você falou no amor que pode justificar você morrer no lugar do outro, esse amor ao pai, mas a gente tem esse problema do amor ao pai como projeção de uma figura de autoridade na política. E aí eu acho que uma coisa que a gente precisa conversar quando a gente pensa nesse livro hoje é como esse amor à pátria, ou esse amor que cria massa, está sendo mobilizado pela extrema-direita hoje. Não, isso aí é exatamente o fetiche. Né? Foi o que Freud
escreveu em Psicologia das Massas, né? O que acontece é que a massa dos desenraizados, as massas dos que se consideram supérfluos, redundantes por várias razões, que não tem nenhum gancho, nenhuma sensação de que eles podem intervir no mundo, até porque eles ativamente colaboraram para isso. Eles tinham o dispositivo da democracia parlamentar, que é um dos modos de governo dos povos mais perfeito que a humanidade já produziu, né? O modo em que eu transformo inimigo em adversário e coloco eles para conversar num cenário regulado. Quer dizer, esses deserdados, esses que acreditaram que só a família deles, o petit amour, o pequeno amor deles importava na vida, esses foram os responsáveis pela destruição do mundo como espaço de criatividade. E no momento em que eles estão desolados, desamparados, e não tem mais nenhuma figura que eles possam recorrer, a eles magicamente recorrem ao Führer, ao líder. E o que é que eles fazem? Eles se esvaziam de qualquer desejo, de qualquer pretensão, e se comportam como zumbis, ou como corte de vampiro. Quer dizer, o único sangue que ele tem é injetado lá pelo chefe. O que o chefe diz que tem que ser feito. Você está diante dos espetáculos mais degradantes da cultura brasileira, que é ouvir a pessoa dizer A, todo mundo bater palma, ir para a rua, bufando porque é A. Ele diz B e todo mundo diz. Né? Gente que perdeu completamente a autonomia de pensar, a incapacidade de escolher, de ver coerência. Em suma, o que os gregos exigiam, né? Para poder falar como cidadão e governar a cidade, antes de mais nada, você tem que mostrar a homologia consigo. Você não pode ser um poço de inconsistência e incoerência. Então, aí no caso, esse pai é um pai fetichizado. Isso não é o significante paterno, que é o significante da ordem e da lei. Que esse é impessoal. Esse aí é o exemplo típico em que uma pessoa que se coloca numa posição de liderança como ela, em que os humores dela passam a funcionar como lei. É o tipo de invasão do público pelo privado. No caso, evidentemente, é uma criatura ignorante, estúpida, despudorada, entende-se? A menor qualidade, uma aberração moral e cognitivamente no patamar mais baixo. E ele, o privado dele, acaba servindo, se você quiser, de régua, de parâmetro para o comportamento do público. Aí é o tipo da situação que Freud chama de aberrante. É o que ele chama, na psicologia das massas, de análise do eu. Né? Ele analisou muito bem há 100 anos, diga-se de passagem. Ele está de 21. Nesse contexto de uma situação aberrante, o Paulo Eduardo Arantes ele vem comentando como esse modelo de família, aquela família que se reúne no final de semana e cada um traz alguma coisa para a refeição, mas ninguém quer saber a origem do seu trabalho, o que financiou aquilo, vem se tornando a família ritualizada. Não importa o que você faz, importa é manter essa família aqui reunida. Pois é, claro. E a família vira realmente o que a gente chama de fetiche, porque, digamos, se tornou um rito sem mito. Quer dizer, o Richard Sennett já tinha dito isso na Corrosão do Caráter. Quando ele analisou, ele fez um livro magnífico chamado O Declínio do Homem Público, depois ele publicou outro, A Corrosão do Caráter, em que ele analisou, numa primeira etapa, um padeiro italiano migrante em Boston, depois o filho do padeiro. Filho do padeiro que tinha se tornado um executivo numa multinacional com ganhos astronômicos. Esse filho do padeiro, ele tinha vários casamentos, já não tinha nenhuma vinculação com nada, e ele continuava falando de família como se fosse aquela família da infância dele. Não tem mais referente essa família que a pessoa fala hoje em dia, e que em nome dela vive acusando A, B, C e D, de ser anormal, de ser desviante, de ser isso, aquilo, aquilo outro, né? Como esse moralista de sarjetas fazem, uma série de outras pessoas, entende? E isso tudo, digamos, é uma ficção.
Quer dizer, é uma ilusão nociva, nefasta. Eles falam de qualquer coisa que eles não conhecem, nem sequer têm intenção de ter, e estão agindo para destruir. Né? E essa família é a família baseada em autoridade, baseada em respeito aos mais velhos, em escutar a tradição, em renovar a moralidade, mas levando em conta os pilares. Né? Eu quero dizer, renovar a moralidade, mas levando em conta os pilares. Se a gente tem uma ética secular que diz que a pior coisa que se pode fazer ao outro é atentar contra a sua integridade física e moral, eu posso relativizar o que é um ou outro, mas eu nunca posso ser a favor de assassinato, de extermínio e tortura. E contra humilhação, eu nunca posso ser a favor de humilhação, de desigualdade, de assédio, de escravidão. Então, a moralidade que efetivamente, né, que é do adulto, que quer efetivamente replicar isso para que as novas gerações tenham acesso à riqueza da qual ele desfrutou, tem responsabilidade com isso. De hoje em dia, não. Eles são, em boa parte, cínicos. Né? Tanto faz, pode ser que uma pessoa como essa, tão destrutiva, se eu estiver ganhando dinheiro, eu estou apoiando. Está aí as pesquisas que me mostram. Né? Que é uma coisa, a meu ver, absolutamente escandalosa. Absolutamente escandalosa. Né? Uma coisa que chamou atenção esses dias na CPI, por exemplo, foi o uso da palavra narrativa. E eu fiquei pensando de como, de certa forma, o Hort acertou, mas errou, porque a sociedade brasileira virou uma sociedade ironista de ponta a ponta. Um amigo meu do Rio de Janeiro falava assim que na Tijuca todo mundo é ironista, mas ninguém é liberal. Pois é, tem isso, né? Agora, sobretudo, o ironista, né, do qual ele falava, aquele que diz que todos os vocabulários são mortais, né, ele dividia muito bem o que ele conhecia, que era aquilo que era adequado à vida privada e aquilo que era adequado à vida pública. Do lado de a autorrealização pessoal não pode ser confundido com justiça e decência. E isso tem limite. Né? O limite que ele dava da Judith Clark, né? Eu não posso atingir a integridade física do outro nem brincar com sua dor moral. Quer dizer, isso era uma barreira extremamente forte. Né? Agora, quanto à ideia de que ele dava de redescrições, né? Que o pessoal do Derrida e tudo chamava mais de narrativa, por causa do Paul Ricoeur, né? Que vinha daquela tradição de Heidegger, aí, de fato, o que existe, esse abuso, isso não é propriamente redescrição, nem narrar, é mentir. Isso é outra história. Ninguém nunca disse que mentira é renarração ou redescrição. Mentira é mentira, em qualquer linguagem que ela seja emitida. Está entendendo? É distorção da coerência dos fatos e das versões. Quer dizer, isso aí não, isso é política de gangue, isso é política de máfia. Né? Não é questão de narrativa. Se uma pessoa vê uma notícia completamente estúpida e ela adere àquilo, né, ela não está optando por uma narrativa. Né? Quando a gente pensa no trabalho que, por exemplo, dá de você refazer uma narrativa sobre alguma coisa, você tem não só aqueles exemplos claríssimos de Derrida, tudo aquilo que o Hort escreveu, mas mais modernamente, o Achille Mbembe. Ele está fazendo uma narrativa sobre o que é ser negro. Maravilhosa. Ali você vê. Ele está dizendo, está vendo? Para ser negro, é preciso que você tenha inventado uma África, que não existe. É preciso que você tenha descrito uma ontologia baseada em tipo físico, está entendendo? É preciso que você vá perder capacidade de perceber qualquer originalidade dos atores históricos. É preciso que você homogeneize uma história absolutamente, está entendendo, diferente, diversa do que foi a escravidão. Aí sim, eu estou construindo uma narrativa para poder dizer, como James Baldwin, né,
Eu sou negro, sim, mas eu não sou seu negro. Entende? No romance dele. Aí é uma narrativa, aí é renarrar. Agora, mentira é mentira, em qualquer paradigma narrativo que for. Né? Nessa questão da identidade racial, eu pensei no exemplo da Toni Morrison, do Amada, para pensar a relação entre violência e amor. Porque na Amada é um exemplo paradigmático de a mãe que mata os filhos porque não queriam vê-los escravizados. Uhum. E aparece também no Vô Vivêncio, da Conceição Evaristo também, que Eu não ah, conheço. ela também coloca o avô como tentando ele matou a esposa e acabou cortando um dos braços, não conseguiu se matar. Mas seria um exemplo que a gente pode dizer que teria esse elemento de amor pelo outro. É possível uma violência amorosa? Pois é, né? Esse aí é um tema que, é claro, você está buscando agora na Toni Morrison, e na Conceição Evaristo que eu não conheço, mas que você já tinha isso, se você quisesse, de maneira brilhante no autor de segundo time da literatura universal, mas de quem eu gosto, tanto assim que aproveitei para o ponto de vista do outro, eu peguei a obra dele toda, literária, romance, que é o Graham Greene. O Graham Greene, mas ele diz o tempo inteiro, quer dizer, né? Ele tem inclusive frases lapidares. Ele tematiza o amor a Deus, o amor ao outro, o amor à mulher, o tempo inteiro. E tem uma frase dele notável em que, no caso Liquidado, é um dos romances menores, não é daqueles melhores, não, né? Mas em que o cara está trocando confidências com o outro, né? numa floresta no Congo, ele estava sempre desterrado, todos os romances dele são na periferia do mundo, né? Nunca é no centro. Ele tem esse efeito de extase, de estranhamento. E numa conversa com o outro, falando sobre amor, de mulher, etc., e um diz para o outro sobre o amor: olha, quando minha mãe dizia eu te amo, eu escutava mãos ao alto. Quer dizer, você veja o registro do que pode ser, está entendendo? Da mesma maneira, no outro romance, O Cerne da Questão, ainda mais dramático, tenso, ele chega a ser melodramático, é por isso que as pessoas não gostam dele, mas ele é um frasista e ele tem imagem muito pregnante, né? Sei que não é Faulkner, não é nada disso, mas não é Machado. Mas, de qualquer maneira, isso que você está dizendo, o amor é desse mundo, ele pode fazer mal. Entende? Ele tem pé de barro. Né? Eu disse isso na introdução, não me arrependo não sem fraude nem favor. Ele tem endereços exclusivos, ele tem sala VIP, tá entendendo? Quem pode ser amado ou não. O amor não é essa pureza, não. Ele não é cego e míope. Ele escolhe, ele tem propósito, ele tem carga narcísica, tá entendendo? Então, no cerne da questão, por conta de amar uma pessoa, a mulher submete lá o cara, eles dois são muito católicos, né? E o sujeito tinha tido um caso. Então, ela diz, você me ama? Aí ele diz, ama. Ele diz, então você vai comungar sem se confessar. Quer dizer, no caso, se ele comungasse sem se confessar, ele estava cometendo um sacrilégio, perdendo a alma dele, na crença deles lá, que são muito católicos. Porque ele tinha traído. Né? E ela faz isso, tá entendendo? Em nome do amor, em nome da dureza. Né? Até que ele, em nome do amor e ao contrário, diz o seguinte, resolve dizer, bom, eu escolho a danação, né? Porque ele se dirige para o Jesus e diz, eu vou lhe trair, porque afinal você está acostumado a isso, desde o início. E ela, eu acho que não suporta. Mas eu digo tudo isso, é esse trabalho de desidealização, que ele tem da emoção amorosa. E ele fala em romance, está entendendo? Com tudo aquilo que o romance pode ter, uma cenografia, um quadro, dramaturgia,
né, personagens fortes e tensos e tudo. Mas porque eu acho que também tem pé de barro. É um produto humano. E como é produto humano, a gente pode melhorar, pode mudar. A única coisa que eu acho que é pior no mundo de hoje é que esse amor tão idealizado, ele é capaz de conviver tranquilo com a absoluta ignomínia da violência contra os mais fracos, do preconceito, da miséria, do empobrecimento do mundo, da devastação. Então, paciência. Amar dessa maneira, eu acho que é alienação. Alienação. Eu acho que a grande pergunta, que, aliás, é colocado num belo filme do Walter Salles, num média-metragem, e da Daniela Thomas, que se chama O Primeiro Dia, né? Que é um encontro da Fernanda Torres com outro ator lá, mas no Réveillon do Rio de Janeiro. Ela é uma mulher sem nada e ele um traficante desesperado se escondendo. E os dois acham que pode se amar no meio do mundo daquele, né? No mundo cercado de metralhadora e de miséria moral, que é de onde ela vem, entende? Essa ilusão eu acho nefasta, eu não acho nada de encantamento, nada de magia. Isso é prestidigitação, isso é mágica de segunda qualidade, né? Eu tô pensando aqui no Hort, e o avô dele era o Walter Rauschenbusch, que inventou o evangelho social, né? Essa ideia de um amor público e tal. E o pai do Hort fez um poema em 27 em que ele falava sobre a verdade. E ele falava que tinha centenas de coisas mais importantes que a verdade. E colocava. Isso foi em 27, o Hort nasce em 1930, né? E o Hort conta uma historinha que quando ele tinha uns 11 anos, ele resolveu fazer um poeminha e levou o poeminha, elaborou o poema durante a semana inteira, levou pro pai dele, que era um crítico literário e poeta também, e o pai dele falou: você quer uma versalhada. E ele fala assim, para quem ele não conseguiria transmitir como isso foi pesado para quem dá tanto valor à poesia. Mas a gente sabe da história dele, que ele foi virar filósofo, ter todo o poder do filósofo contra a poesia, e só vai se reconciliar com o pai mais tarde num trabalho de terapia, que são esses livros, os melhores livros dele, inclusive, né? E no Contingência e Ironia, ele cita o Philip Larkin, só que o poema que ele cita do Philip Larkin não é o mais relevante. O Philip Larkin tem um poema em que ele fala sobre a relação entre pais e filhos, que os pais sempre se sacaneiam. Os pais sempre sacaneiam. O conselho final do Philip Larkin é: não tenha filhos. E ele não teve, né? Mas o Hort teve vários. Mas quando o pessoal começou a falar de fazer uma sociedade Richard Hort, ele fez uma carta de 5 páginas, letras 10, sem espaçamento, para dizer que não precisava. Mas a gente está nessa relação. Eu estou perguntando isso porque a gente estou pensando na relação de educação e ausência de autoridade. Perfeito. Essa possibilidade de você criar afetos mais fortes e a possibilidade de ter educação. Perfeito, não há dúvida, né? E passa efetivamente por um mundo rico que você respeite, né? Não há dúvida. E é uma coisa que hoje em dia você vê tudo tão estilhaçado, né? Parece aquele mundo devastado de T.S. Eliot, porque tudo fica de cabeça para baixo. Como é que alguém pode ter posição de poder e de mandar na tua vida, e você sabe exatamente a miserabilidade do espírito daquela pessoa, entende? Ou então você não vê mais nenhum sentido, digamos, na tradição, se essa tradição não é passada, né, por quem está autorizado a fazer isso, de maneira competente, de maneira que mostre um encantamento, de maneira que mostre, né, a magia da obra humana. Então, claro, né, você engole gente que tem poder, mas não tem autoridade. A autoridade não precisa de força para se impor, ela precisa de respeito e reconhecimento, e isso é atribuído a ela de graça. Quer dizer, a apreciação que você tem pelo Hort é a mesma admiração rasgada que eu tenho por ele, né? O que eu tenho por outro. Derrida também, Foucault, de certa medida, em suma. Pessoas intelectuais que eu conheci, mas
em que eu via efetivamente uma genuína preocupação com a liberdade humana, com a criatividade humana, né? Sendo que o Hort tinha um tempero a mais. Ele era uma pessoa boa, ele era generoso de coração, entende? Eu acho isso uma coisa tão rara, tão rara, tão rara, né? Que eu fico absolutamente espantado, né? Realmente, quando encontro. Agora, claro, tem reservas em relação a certos trabalhos dele, evidente, não tem nenhuma fetichização, né? Mas, quanto ao valor daquela dicotomia que ele faz em contingência, ironia e solidariedade, eu estou muito de acordo, inclusive, que tem muito parentesco com Hannah Arendt, embora fosse qualquer coisa que ele não reconhecia, por causa da matriz heideggeriana, né, da Arendt. Mas eu acho que tem, né? A Arendt, no sentido da Arendt de colocar o espaço íntimo como qualquer coisa, está entendendo? Que deve ter regras de realização que não são universalizáveis. Ela também era contra uma grande narrativa, algo que explicasse o sujeito e a vida social. Mas isso não pode ser metafísica dos costumes e separar virtude, campo da virtude, campo do direito também? Talvez qualquer coisa por aí, mas, pois é, Ah, né? Mas eu, como não conheço essa filiação, eu não saberia traçar para você, né? Agora, a marca do heideggerianismo nela é notável, quer dizer, a inversão, né? O homem nasce para a morte, consequentemente é privado, o que interessa é o que está dentro dele, e ela diz, não, o homem não nasce para morrer, mas para recomeçar, é para a vida, né? E, consequentemente, é o fora, é o mundo que deve ser amado, e não ter o acerto de contas, se você quiser, com tua justiça, com balanço, com teu equilíbrio de alma. Nisso eu acho bom, porque eu penso que o Hort faz isso também. Ele é capaz de justificar Lolita, mas ele diz Lolita no romance. Na vida pública, não. Né? Como quem diz. Ali tem o sublime, ali tem qualquer coisa, né? Quando que do lado de cá, não. Mas eu vou fazer 3 perguntinhas que eu faço para todos os convidados. São perguntas curtas, mas as respostas o senhor dê do jeito que o senhor acha melhor. A primeira, o que é filosofia? Eu acho que filosofia, eu não tenho muita ideia porque eu não sou filósofo, mas a minha definição é a definição que o Pierre Hadot dá. Eu acho que filosofia, para mim, é um ascese, é uma busca de um modo de vida onde a gente seja melhor. E melhor, para mim, significa melhor para o outro. Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou? Olha, eu vou botar os dois passo a passo, porque um eu não posso dizer que me impressionou mais do que o outro, né? Porque, pessoalmente, eu conheci só dois. Quer dizer, embora tenha seguido Derrida muito, né? Mas eu conheci o Foucault e o Hort. E aí são figuras que, com tradições diversas, eu colocaria como tendo me impressionado enormemente pelo gigantismo intelectual, pela erudição, pela cultura, sendo que o Hort, no meu caso, tem um bônus. O Hort era uma pessoa boa, eu repito. Então, eu guardo dele duas coisas que ele me deu como se fossem relíquia, né? Um livro que ele me deu, que era a descrição da trajetória de sofrimento do homossexual, né? Eu estava trabalhando as questões de erotismo e do amor naquela época, e depois um outro texto que ele me deu, ele não esqueceu, e que ele me ofereceu com o nome de Dick, em vez de Richard. Ele botou Dick para mim, entende? E as demonstrações que ele dava, chegava aqui, ele não queria receber um tostão. O dinheiro que ele recebia, ele ia e gastava aqui, com produtos e coisas. Então, tem um sentido de justiça excepcional. Então, eu, até hoje, agora, quando eu vejo certas pessoas fazerem críticas a ele, meio leviana, eu pulo nas tamancas, porque o que é isso? Né? Começar pelo Roger Scruton, doutor fraude, militante, impostor,
botar Horta no meio daquilo, o que é isso? Ele pode ser liberal e tem direito ao pensamento dele. Agora, fraude, militante, impostor, ele botou Foucault, Derrida, ele botou Horta naquela panela. Eu acho isso... Entendo, quando ele chegou, eu não li mais para não ter raiva, porque eu não tenho mais idade para isso, né? Mas, bom, eu boto os dois. A última perguntinha é qual o seu filósofo preferido ou filósofa preferido de todos os tempos? Hannah Arendt. Eu sou absolutamente rendido, claro, né? Agora, de maneira sistemática. Se você disser quem é que você gosta de ler, efetivamente, Sêneca e Santo Agostinho, o tempo todo. Ah. Entende? Eu acho um livro mais estupendo, sei lá, que mais me impactou, é Cartas a Lucílio. Realmente eu acho uma coisa extraordinária, né? Mas eu acho muito bom. E depois, Agostinho eu acho um absoluto gênio, apesar de não concordar com metade do que ele diz, mas outras coisas, sim, né? Sim. Eu acho. Então, a última coisa que eu vou te pedir na nossa entrevista é indicações para os nossos ouvintes. Você já indicou aí o Cartas a Lucílio? É uma indicação. Se você quiser indicar de filme, livro, música, o que você achar interessante indicar? Eu acho que livro, por exemplo, eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida em indicar A Condição Humana, para que as pessoas leiam, e A Origem do Totalitarismo, né? Da Arendt. E dois livros de Freud, aí para o público geral, que é O Mal-Estar na Cultura e Psicologia das Massas e Análises do Eu. Eu vou fazer indicações também, vou aproveitar e indicar o Freud, do Philip F., que tem nos sebos, o pessoal encontra. O Adam Phillips, que é um autor com quem você dialoga muito, e talvez o Winnicott dele, sei lá, qualquer coisa dele é interessante. Agora, dos seus livros, eu vou indicar praticamente todos aí. Eu acho que, como a gente falou muito do Sem Fraude nem Flavor, tem que ser uma indicação: A Ética no Espelho da Cultura, Razões Públicas, Emoções Privadas. Eu acho que essa trilogia aí dá para você ver muita coisa. É isso, professor. Então, tá bom. Foi um prazer. Obrigado aí pelo convite. A questão da família, eu acho que a família é uma coisa muito importante. Para mim é muito importante porque é o que me segura. Quando eu tô com dúvida ou quando eu tô alegre, assim, eu gosto de compartilhar as minhas emoções com a minha família. E graças a Deus eu tenho uma família que me entende, né? Eu sou meio complicado, eu tenho as minhas coisas e tudo, mas eles sempre me apoiam e eu acho isso uma coisa muito importante. E o que eu acho importante também é lembrar que a família e os valores da família, de amor, de respeito, de comunidade, não podem de jeito nenhum serem, digamos, sequestrados por pessoas que têm uma mentalidade fascista. Deixa eu tentar explicar. Na Itália, inclusive, quando eu fui para lá para conhecer o país e ver um pouco, porque o pessoal da gravadora me ofereceu uma viagem para justamente eu conhecer produtores, conhecer repertório, preparar o repertório do disco. Havia uma discussão muito grande, que é uma discussão que continua até hoje, sobre essa questão do fascismo, né? E ainda mais a Itália tem uma tradição fascista. E isso sempre me preocupa, porque o que parece que acontece aqui no nosso país é que as pessoas que prezam a família, o respeito à tradição, são geralmente pessoas que não respeitam a liberdade das outras pessoas. Verdade. Isso é uma coisa muito complicada, porque eu não quero ter uma boa família e de repente ter um evangélico que de repente vai me dizer que as atitudes que eu tomo são erradas e que eu vou pro inferno. Ou então ter, como nós tivemos recentemente, sabe, um governo de direita que não respeita a liberdade das pessoas, que prende as pessoas, entende? Tudo isso que nós sabemos que aconteceu no Brasil recentemente, e justamente nesse período, né, dos anos 70, e que são pessoas que se utilizam dessa bondade,
dessa questão do respeito da família, dessa coisa boa que a família tem, para se colocarem como superiores, assim, como se eles tivessem uma superioridade moral em relação às outras pessoas. E de repente a minha opinião é a seguinte: família é importante para todo mundo. É verdade. Não só porque eu vou ser um evangélico ou sou um militar que tá matando gente, prendendo gente, entende? E de repente eu acho que fica uma confusão, tipo assim, sabe? Não, eu sou humano, eu mereço amor também, eu mereço respeito e tudo. E não preciso ser necessariamente um fascista para valorizar coisas que são importantíssimas na minha vida, na vida de todas as pessoas que vivem em comunidade, que querem viver em paz, né?